Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa primeira videoaula, onde nós vamos falar um pouco mais sobre o assunto resiliência. No primeiro vídeo que nós passamos e divulgamos para vocês, nós explicamos um pouco desse conceito da resiliência, o quanto ele é importante hoje no mundo empreendedor. E nós falamos realmente que, independente das características que nós temos ou das condições à nossa volta, aquilo que determina realmente o nosso sucesso é o quanto nós estamos dispostos a suportar algumas situações da nossa vida e sermos resilientes para aguentarmos realmente. Nós demos até o exemplo aí na resiliência do bambu, né? Ele sofre o vento, ele se dobra, mas quando o vento passa ele volta para a sua posição original. Demos o exemplo do diamante, da resistência do diamante. Então a resiliência é você realmente é o ato de você poder suportar pressões, adversidades e se manter de pé. Então dentro disso nós acreditamos que a resiliência ela é fundamental para quem quer empreender no Brasil hoje, para quem quer ter sucesso. Então eu quero falar nesses vídeos para vocês sobre algumas situações em que nós passamos e dentro dessas situações, se nós resistirmos, se nós formos resilientes, nós vamos conseguir ter sucesso naquilo que nós realizamos. Bom, o tema de hoje é: você está disposto a trabalhar sem ganhar? Poxa, Fred, como assim trabalhar sem ganhar? Quer dizer que para empreender eu posso passar por uma situação assim? Eu tenho que suportar muitas vezes ter que trabalhar e não ter o recurso e não ter o fruto daquilo que foi o suor do meu trabalho? É isso mesmo. Muitas vezes, se você quer ser um empreendedor no Brasil, você pode passar por uma situação assim. Eu tenho certeza que se você entrevistar aí grandes homens de sucesso e perguntar se em algum momento da vida eles tiveram que se sacrificar por um bem maior, pelo seu negócio, pela sua empresa ou pelo crescimento da sua empresa, com certeza a grande maioria vai te dizer que sim. Então, muitas vezes, trabalhar sem ganhar parece uma loucura, mas faz parte do mundo empreendedor, você está preparado para isso. Se você quer abrir o teu negócio e você não quer parar diante dessa situação, você precisa ter resiliência para suportar se por acaso isso acontecer. Eu me lembro que quando eu ainda era garoto, meu primeiro emprego eu tinha apenas 8 anos de idade. E eu fui trabalhar numa loja, minha mãe ela montou uma loja de roupas usadas. Na verdade começou com roupa, mas depois tinha mesa, cadeira, todo tipo de móveis, brinquedos, tudo que você imaginar aí de coisas usadas tinha naquele lugar. Então era um local que vendia de tudo usado. O nome do estabelecimento que ela deu era Brechoping. Eu lembro que eu fui trabalhar no Brechoping junto com a minha mãe e eu ficava ali carregando as coisas e já começando a ter minhas primeiras experiências ali com vendas, tentando convencer as pessoas do porquê de comprar a jaqueta surrada ou a geladeira antiga ao invés de comprar algo novo. E eu comecei a ter algumas experiências ali. E eu lembro que depois do primeiro mês de trabalho, a minha mãe fez o pagamento para todas as pessoas e quando eu fui receber, ela falou: o que você quer aqui? Eu falei: não, eu quero receber meu salário, eu trabalhei. Ela falou: não, você não tem salário, você está dormindo de graça, você estuda de graça, a gente paga a tua escola, paga a tua comida. E aí eu trabalhei aquele mês inteiro e não tive um retorno financeiro no final. E mesmo pequeno ali eu tive essa primeira lição, né? Às vezes você trabalha e você não ganha. E eu não imaginava que ia passar por essas situações tantas vezes na minha vida. Então eu lembro diversas vezes onde eu tinha o faturamento ali da empresa no começo, quando a gente estava ali lutando, no começo do negócio, e aí muitas vezes a gente arrumava o dinheiro para pagar os funcionários, para pagar, a fazer frente a algumas contas ali no escritório, e quando sobrava na mesa ali o quanto tinha para mim, como dono da empresa, sobrava muito pouco, às vezes não sobrava nada, e aí se passava mais um mês de muito trabalho, onde se pagava funcionários, se pagava as pessoas, mas eu particularmente não tinha receita. Então, se você quer empreender hoje, você tem que entender que isso pode acontecer. Quantas e quantas pessoas não começaram um negócio e de repente começaram a ganhar menos do que ganhavam no emprego e de repente não viram aquele retorno imediato e de repente aquelas pessoas desistiram e voltaram para trás. Eu tenho uma história muito interessante
que eu sempre gosto de citar. Existe um empresário chamado Adolfo, e esse empresário tinha um sonho, o sonho de ser piloto de avião. E ele vendeu tudo que ele tinha para poder concluir o curso dele, tirar o brevet dele, vendeu discos, os livros, pegou dinheiro emprestado e conseguiu concluir esse curso. Só que ele não tinha horas de voo para conseguir talvez um bom emprego, então ele procurou uma empresa chamada Táxi Aéreo Star e ele se ofereceu para trabalhar gratuitamente naquela empresa. Então ele trabalhava como piloto e não ganhava um centavo. Você está entendendo? Ele trabalhava sem ganhar. E aí ele começou a trabalhar nessa empresa sem ganhar e ele varria o chão, ele dormia no hangar onde ficava o avião dele, não tinha roupa de cama, ele se cobria com jornal. Ele não tinha como se alimentar porque ele não ganhava nada, essa empresa não ficava distante de onde ele morava. Então ele tinha que dormir ali e para se alimentar ele pegava o que os passageiros deixavam, né? Não comiam todo aquele alimento que é servido para os passageiros, ele pegava aquela sobra de alimento e se alimentava. E esse empresário, Adolfo, ele ficou um bom tempo assim, e aí depois começou a passar por outras empresas, e começou depois ganhando um pouco menos, e lutando, depois começou a trabalhar, ficou 3 anos trabalhando, fazendo em fazendas, transportando produtos agrícolas. Durante esse processo ele pegou diversas doenças, ficou enfermo, passou por muitas dificuldades. Mas começou lá trabalhando sem ganhar um centavo. Algum tempo depois ele foi juntando todo o dinheiro que ele tinha, conseguiu financiar a primeira aeronave dele ali, pagar com muita dificuldade. Só que daquele início onde se trabalhou sem ganhar, e com o tempo ele conseguiu construir um grande império. E o Adolfo, na verdade, é o comandante Rolim Adolfo Amaro, que é o fundador da TAM Linhas Aéreas, que hoje é uma das maiores companhias aéreas do mundo. Então um dia ele começou a trabalhar sem ganhar. Você imagina se ele tivesse desistido? Você imagina se de repente ele comendo ali aquele resto de comida dos passageiros, ou passando frio, coberto com um jornal, se ele tivesse falado, eu vou voltar para minha casa, eu vou arrumar um emprego, eu vou tentar um emprego no funcionalismo público, eu vou tentar fazer outra coisa. Talvez hoje ele tivesse lá com o emprego dele, com a vida dele, mas jamais teria nascido a empresa que nasceu. Jamais a TAM não existiria como ela é hoje se ele não tivesse pagado o preço de trabalhar um tempo e pagar um preço e não receber um retorno financeiro. Então, se você hoje quer buscar empreender no Brasil, tenha isso na tua mente. Você pode passar por essa situação. Pode ser que no início do teu negócio você não ganhe, pode ser que no início do teu negócio você não tenha condições. Estava contando lá que eu passei por situações assim muitas vezes. Eu lembro que um dia eu estava na fila de um grande magazine para comprar uma geladeira, e na frente, na fila, estava um funcionário meu para comprar uma televisão. E esse funcionário passou a televisão lá num crediário e saiu feliz com a televisão dele. E quando eu fui passar a geladeira, não quiseram aprovar. Não, você não tem como comprovar renda, a sua renda, a movimentação é muito baixa. E eu falei, moça, mas a pessoa que acabou de sair daqui, eu pago o salário dela e vocês aprovaram. Como é que lógica é essa que vocês não aprovam o meu? Mas a grande realidade é que muitas vezes eu movimentava a minha conta menos do que o meu próprio funcionário. Às vezes parece loucura, só que nós temos que ter alguns sacrifícios muitas vezes para que a gente possa chegar longe, para que a gente possa conquistar mais. E foi isso que aconteceu, um pouco da nossa experiência, foi isso que aconteceu com o comandante Rolim, e é isso que pode acontecer com você. Então, eu tô aqui para te incentivar a ter teu próprio negócio, incentivar a ser empreendedor, mas para te dizer que você pode muitas vezes no início passar por dificuldades, ter que trabalhar, e talvez a tua expectativa de ganho não seja a mesma do que você vai receber, mas se você continuar, vale a pena. Não desista do teu sonho, tenha resiliência, seja resistente às pressões, às dificuldades, porque se você for resiliente, você vai conseguir trabalhar, se preciso, sem ganhar, para que lá na frente você consiga realizar todos os teus sonhos. Pessoal, até o próximo vídeo, valeu!